salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. Meu amigo, a Carvisa, a adesão é zero. E no primeiro mês, se você veio de outra proteção veicular ou de outra seguradora, você vai ter 50% de desconto. Além disso, indicou um amigo para Carvisa pelo nosso link, você ganha R$100 no Pix na hora. A pessoa assinou, levou R$100. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. A Go Life Saúde é a melhor assistência. Sabe por quê? Porque eu te dou R$1.200 de reembolso em medicamento. Você tem consultas online ilimitadas. Além disso, você tem auxílio exame e auxílio consulta. É igualzinho a Unimed. Aqui você pode confiar. Proteção de saúde de verdade aqui na Go Life Saúde. A importadora elétrica Brasília está desde 1957 entregando o que existe de melhor para você em motores WEG e componentes elétricos. Afinal de contas, meu amigo, eu sou líder no Mercado Livre. Tem ofertas exclusivas e personalizadas. E além disso, materiais elétricos com até 40% de desconto. Aqui você pode confiar em Importadora Elétrica Brasília. Rapaz, não jogue fora a sua oportunidade. Quer ter um negócio de sucesso de verdade? Seja dono de uma escola oficial do Clube Atlético Mineiro de Futebol, a Academia do Galo. Aqui são mais de 90 unidades abertas no Brasil inteiro. O link está na descrição, rentabilidade lá em cima e o custo está lá embaixo. Aqui o seu garoto pode ir direto para a base do Galo. E você que quer colocar o seu menino para jogar futebol e vestir as cores preta e branca, chegou na hora. É aqui, na Academia de Futebol do Galo. Não se esqueça da Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Bovista e volte a ter o crédito que você tanto merece. O link está na descrição. Detalhe importante, aqui na Limpa Nome SA, mesmo que a dívida esteja ativa, você devendo, eu limpo o seu nome. Pode confiar. Da Limpa Nome SA. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. Meu amigo, eu empresto dinheiro para você através do cartão de crédito. Como funciona? Você tem limite no seu cartão de crédito? Pronto. Eu empresto essa grana para você. Liga agora mesmo, entra em contato, o link está na descrição. Aqui você tá bem de verdade. Na Papum, parcelo de 12 a 18 vezes, empresto pro Brasil inteiro de maneira online. Calvície, nunca mais. Instituto Céspedes, calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, Rap Careca Show e Rap Calva. As fotos estão aqui na tela e comprovam. Mas tudo isso acabou, sabe por quê? Porque eu fiz o transplante capilar. Tá aí, ó. Olha como eu estou hoje. Garanto pra você qualidade e atendimento. 13% de desconto vindo do canal Alvinegro. Agora, bora pro vídeo! É isso aí, devoto! Estamos ao vivo aqui para falar de Galo com você. Deixa o like, se inscreva, só não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Tá na capa, tá na tela o tema de hoje. Errou na montagem do elenco? Bom, vamos falar sobre isso, que eu falei com vocês que eu iria fazer um vídeo sobre isso, né? Se o Galo errou na montagem do elenco, se houve um equívoco do Galo, se não houve, bom, vamos por partes, que eu acho bem legal. Bom, vamos lá, galera. Todo mundo sabe que saíram mais aí de 12, 13 jogadores do Galo, né? E o Galo fez algumas contratações. Contratações essas que alguns detestaram, outros nem tanto, né? A gente vive esse dilema moral de o que foi bom, o que foi ruim. Bom, resolvi fazer o vídeo aqui para vocês falando sobre isso. Afinal de contas, eu acho que é relevante a gente trazer esse tema à baila, porque a todo tempo falam assim, pelo menos no chat aqui do canal, o Galo errou na montagem do elenco. Olha, eu não acho que houve erro na montagem do elenco. Algumas peças foram compradas mais caras, sim. Outras mais baratas também. Mas o mercado da bola está muito inflacionado. Jogadores que não valem de salário 900 mil ganham 1.200.000, 1.300.000 hoje. E a culpa não é do Atlético, a culpa é do mercado. É a mesma coisa que você quando vai olhar um apartamento. Muita gente tá querendo um apartamento na mesma região, porque é uma região boa, blá, 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 blá. Vão pagar mais caro. Rap, mas é um erro o Atlético ir até ali e pagar X milhões no jogador, sendo que lá na Argentina tem o fulaninho de tal que é muito melhor. Mas peraí, meu amigo, você tem que passar por todos os critérios, tem que ser o treinador, também tem que querer. Então não é simplesmente você monta um time, entrega na mão do treinador e fala assim, treina aí. Existem aspectos que vão ser cumpridos, existem aspectos que vão ser analisados. Então vamos passar a olhar o elenco
Vamos falar de cada um individualmente. Vamos fazer uma tabelinha aqui, aquela tabelinha famosa de Excel, tranquila, onde a gente coloca do lado os jogadores que foram bem, os jogadores que foram mal. Então tá, vamos lá. Primeira coisa, né? Jogadores que foram bem. Né? Vamos só juntar aqui a tabelinha pra ficar legal, né? Aê, garoto, que eu esqueci, rapaz, de fazer a juntada aqui. Na verdade, eu tive essa ideia enquanto eu estava falando aqui com vocês. Então, jogadores que foram bem, jogadores médios, a gente pode chamar assim, né? Jogadores que, tipo assim, ainda não demonstraram a melhor qualidade, mas tem caminhada, e jogadores mal, né? Jogadores ruins, vamos chamar assim. Ruins é pega pesado, né? Jogadores que não vingaram. Tô bonzinho, né? Não vingaram. Que não vingou. Pronto. Que senão vai ficar grande demais. Pronto. Vamos lá, cara. Primeiro nome que eu vou falar aqui com vocês é do Natanael. E por que do Natanael? Cara, o Natanael é uma aposta que veio do Coritiba. É um jogador que muitas vezes eu já pedi ele no Atlético. Eu não pedi ele pelo Atlético pela primeira vez agora. Eu já pedi ele no Atlético em diversas oportunidades. Por quê? Porque eu acredito no potencial do Natanael. Vamos deixar uma coisa clara. Não estou dizendo aqui que é craque. Não estou dizendo aqui que é um baita de um atleta. Meu Deus, como é um craque o Natanael. Mas, cara, o que eu analiso quando eu vou ver esse tipo de jogador? Eu analiso o seguinte. O Natanael, ele é muito pior que todos os laterais que estão aí? Não. Ele tá entre os 10 melhores laterais que estão aí no futebol brasileiro, com toda certeza. É assim que eu analiso, porque lateral, cara, é a função mais difícil que tem no futebol. Não existe uma função mais difícil no futebol do que a lateral. Lateral, você vê que os times pagam caro mesmo pra poder ter, porque não tem, cara. Não tem no mercado. Quando você vai analisar o mercado, você fala assim, ó, vamos buscar um lateral. Você não acha. Você simplesmente não acha. Por quê? Porque não tem. Então, assim, vamos colocar o Natanael. Na minha opinião, o Natanael, um valor de salário baixo. Valor pago por ele, apenas 7 milhões de reais. Então, assim, na minha opinião, Natanael é um bom jogador e vinga no Atlético. Então, Natanael vai pra lista dos bons. Natanael. Deixa eu ver quanto que eu pus aqui. Coloquei aqui 20 aqui, eu vou pôr 16 pra ficar grande e ficar bom. Pronto, vamos lá. Eita, esqueci que eu apertei as teclas de atalho. Natanael. Bom, esse é o primeiro, nosso lateral direito. Na zaga, senhoras e senhores, nós contratamos o Hugo. Na minha opinião, uma contratação ruim. E eu vou explicar o porquê. Primeira coisa, nós contratamos um reserva que ele não passa confiança, apesar de não estar jogando mal nos últimos jogos, né? Mas também não teve nenhum tipo de destaque. Na minha opinião, tirou a oportunidade do Rômulo. O Rômulo esse que já estava no elenco há muito tempo, o Rômulo esse que já está aqui no elenco há muito tempo. Mas eu entendo a contratação dele, porque eles queriam um zagueiro que jogasse pelo lado esquerdo do campo. E eles não estavam encontrando no mercado para ser o substituto do Júnior Alonso. O Cuca indicou o Hugo. E o Siga validou. Falou, olha, para reserva serve, entrando pouco. Sendo Júnior Alonso e Lianco titulares, vai servir. Então foi contratado o Hugo. Eu particularmente não gosto e eu coloco aqui como jogador que para mim que não deu certo. Até porque é aquele tipo de jogador que chegou aqui agora e no final do ano tá indo embora e o Galo não vai contratar. É aquele tipo de empréstimo que não vinga. É aquele tipo de empréstimo para cobrir um buraco. Então o Hugo, para mim, é um jogador que não vingou, né, desses jogadores contratados e para mim dificilmente vai vingar. Volto a repetir, não fez partidas ruins até um presente momento, mas para mim não vinga. Vamos partir pro próximo nome, né, que na zaga nós contratamos Ivan Roman. Olha, eu acho o Ivan Roman uma excelente contratação. Nós nem vimos o Ivan Roman jogar. Cara, é o seguinte. Primeiro, ele tem a validação de vários companheiros, como o próprio Bruno Garcês. Segundo ponto, do pouco que jogou, mostrou qualidade. Mostrou que sabe fazer. Inclusive, o Cuca colocou ele lá contra o Caracas de volante, porque confiou que ele poderia ali cobrir a posição. Terceiro ponto, gente, quando o Ivan Roman foi contratado, ele não foi contratado para ser titular do Atlético. Ele foi contratado pro ano que vem. Ele foi contratado para dar uma maturada, para começar a treinar no elenco, para ele ser a terceira opção do lado esquerdo da zaga, do lado direito da zaga atleticana e no ano que vem ser a segunda opção. Então essa é a ideia do Ivan Roman, é um jogador para maturar o próprio, e palavras não são minhas, tá? É do próprio Cuca. O próprio Cuca, em uma entrevista, disse isso, falou, gente, tanto o João Marcelo, que eu vou citar aqui, quanto o Ivan Roman são jogadores para o futuro, o Patrick também, mas numa necessidade nós vamos usar assim, tá à disposição. Então, e outra coisa,
a maioria dos torcedores atleticanos gosta do Ivan Roman, porque o pouquinho que ele mostrou ali em campo, ele mostrou qualidade. Então, um grande lance é o seguinte, o Atlético vê futuro, o torcedor vê futuro no jogador, e eu também vejo. Então, eu achei que o Ivan Roman foi uma boa contratação. Então, a gente tem no gol Everson, Gabriel Delfim e Robert, que já eram da equipe, né? Excelentes goleiros. Na lateral direita, nós já temos o Natanael, que eu já coloquei na lista, e o Saravia. Na zaga, nós temos Lianco, que já era do time, Júnior Alonso, que já era do time, Ivan Roman e o Hugo, né? Rabelo e o Rômulo, os outros restantes todos do time. A gente passa para a lateral esquerda e aí nós vamos falar de mais uma contratação ruim, que é a do Caio Paulista. Olha, o do Caio Paulista, eu vou fazer a minha meia-culpa aqui. Eu acreditei que o Caio Paulista poderia dar certo. Eu sou um cara que pôs fé no Caio Paulista. E eu digo o motivo. Cara, o Caio Paulista jogou no São Paulo, na lateral esquerda, um altíssimo nível, jogou bem pra caramba, mas eis que de repente ele foi pro Palmeiras a peso de ouro, tá? São Paulo queria ficar, ele foi pro Palmeiras, e no Palmeiras, cara, ele flopou total, cara, não conseguiu apresentar nada. E no Atlético também, meu velho, ele não conseguiu apresentar nada e flopou por aqui também. Então, infelizmente, Caio Paulista, você vê que o técnico Cuca prefere usar ele em alguns jogos de ponta e prefere usar o Rubens na lateral esquerda e até o Júnior Alonso. Pra você ter ideia, o Caio Paulista ele perdeu tanta vaga que o titular é o Arana, o reserva em necessidades é o Rubens, o outro reserva em necessidades é o Júnior Alonso e o Caio Paulista é a quarta opção. Então, obviamente, uma contratação que deu errado, né? Então aqui nós estamos falando de um 2-2 até aqui, né? Aí eu vou chegar agora nele, no Gabriel Menino. Cara, Gabriel Menino é uma contratação média pra mim. Eu até apostava mais no Gabriel Menino. Ele é uma contratação média, no qual o Atlético contratou para uma reserva, né? Então, assim, mas o Gabriel Menino, ele é um bom reserva. Então, assim, eu poderia falar que foi uma boa contratação também. Eu só falo que ela foi uma contratação médio, vamos assim dizer, porque ele é reserva. Mas eu acho que o elenco é qualificar o elenco e o Gabriel Menino qualifica o elenco. O Gabriel Menino, ele joga de segundo volante, ele já chegou na seleção como lateral direito, então ele pode jogar por ali. Ele, quando joga só mais isolado lá na frente, por exemplo, ele pode jogar na direita se for uma necessidade. Então, o Gabriel Menino, ele preenche aquele requisito do reserva que é muito interessante e consegue fazer várias funções. Então, na minha opinião, a contratação do Gabriel Menino eu consideraria média. Lembrando que ele veio de uma troca, ou seja, nós ganhamos 18 milhões de euros com a venda do Paulinho, mais o Gabriel Menino e mais essa que pra mim é uma boa contratação e eu não achava, e depois que ele fez as partidas que ele fez, eu vi que é um menino que tem futuro. Patrick, tem passadas largas, ele toca bem a bola, ele ainda não vira bem o jogo. Gente, o que é virar bem o jogo? Você tá aqui com a bola na direita, o cara passando lá do lado esquerdo, você dá um toquinho pra frente, ó, e bala na bola, ele não tem essa qualidade, ele tem essa dificuldade ainda, mas ele vai lá na frente, ele volta, então ele faz o box to box que o volante tem que fazer, que é o de área a área, ele marca bem, ele chuta bem pro gol, ele aparece bem ao ataque, ele já até fez gol. Então eu acho que esse Patrick é um menino que foi uma boa contratação, em detalhe, é uma contratação pro futuro, que houve uma necessidade de uso e que mostrou que tem qualidade. Então, na minha opinião, contratação do Patrick foi uma boa contratação. Aí a do Natanael, eu já falei pra vocês, Júnior Santos. Cara, olha, o Júnior Santos, muitos de vocês vão colocar assim, não vingou, é ruim. O Júnior Santos é incrível. Eu vou contar uma coisa pra vocês, vocês vão assustar. Eu fiz esse levantamento e mostrei lá no canal do Transfer Market. O Júnior Santos até agora no Brasileiro, e você vai colocar, se você entrar lá e olhar partidas, você vai ver lá 7 partidas. Só que quando você pega a minutagem, os minutos dele em campo, dá 1 partida e meia. Ele jogou no total algo próximo de 130 minutos. Se você colocar 90 mais 45, né? Jogou 1 partida e meia. E em 1 partida e meia do Campeonato Brasileiro são 2 gols. Ou seja, ele que chegou, ele foi o último a chegar no Atlético, né? Assim, dessa primeira leva. Quando ele chegou lá no Botafogo, ele chegou depois, então o Galo chegou uma semana depois. Ele vem pro Galo, treina 1 semaninha e já vai pro jogo. E eu ainda falei, pra mim não tem condições, não, mas vai pegando o ritmo durante a partida. Isso é uma bobagem inventada por alguns. O jogador precisa de 2, 3 semanas pra entrar no condicionamento físico, ainda mais se o jogador, como o Júnior Santos, foi um jogador que apareceu no futebol mais tarde, não pegou condicionamento físico na época certa, não fez. Ele lesionou, ele voltou porque o Atlético estava necessitado, porque estava cheio de lesão.
Colocaram ele pra jogar, ele lesionou de novo. Então ele teve 2 sequências de lesões. E agora, velho, é que ele tá voltando a jogar e jogando aos poucos. Então em uma partida e meia de minutagem, ele tem 2 gols. Será que ele é tão ruim assim? Será que ele é uma draga assim? Realmente os minutos que ele tem na Libertadores não o favorecem, dão uma assistência pra ele, e na Copa do Brasil ele jogou um jogo. Então assim, a pouca minutagem que ele teve de Campeonato Brasileiro são 2 gols. Ele teve ali mais minutagem, acho que 2 ou 3 partidas no total na Libertadores, que dá pra ele uma assistência, e ele é um bom reserva. Então, pra mim, desculpe os que discordarem pra mim, mas pra mim o Júnior Santos ainda tem como virar uma boa contratação. O Júnior Santos, eu poderia colocar ele aqui na média, porque ele ainda teve essa situação de lesão, ele teve isso, mas não. Eu ainda considero que foi uma boa contratação e que vai vingar. O problema do Júnior Santos é o alto valor investido no jogador de 30 anos. E aí eu concordo com você do outro lado da tela. Foi um investimento alto, né, caro, e que talvez poderíamos fazer num jogador mais jovem, mas é um pedido direto do Cuca com validação de toda a diretoria do Atlético e do Siga. Então o Júnior Santos eu vou pôr como uma contratação boa, tá? Coelho, esse eu nem vou me delongar, né? Todo mundo sabe, veio por um valor de 6 milhões e meio de dólares, ganhou um salário próximo de 600 mil, pra mim uma excelente contratação. O Atlético hoje, o Beto até brinca, dependência de Coelho eu não acho que chega a tanto, mas eu acho que o Coelho é um bom atleta pra caramba. Rony é um jogador muito criticado injustamente, já tem 11 gols nesse campeonato, né? 11 gols no total no Atlético, deve bater o seu número dos últimos 2, já bateu o número do Palmeiras nos últimos 2 anos, e deve bater o seu recorde de 22 gols. O Rony vem jogando muito bem, vem fazendo, é o artilheiro do Atlético. Então assim, o Rony perdeu gol assim, perdeu gol assado, Paulinho perde, o Hulk perde, um monte de gente perde, o Hulk perdeu um gol no último jogo que é inacreditável. Então assim, o Rony, claro que eu não tô comparando o Rony com o Hulk, obviamente. O problema do Rony é mais uma vez valor pago, mas é igual eu falei, atacante tá inflacionado, e o Rony tinha mercado, tinha clube querendo. O Rony tinha gente atrás dele. Então, claro que ele vai vir inflacionado, claro que ele vai vir mais caro, um monte de time querendo, mas eu considero que foi uma boa contratação do Atlético também. Dando continuidade aí pra você, né? Já falei do Caio Paulista, já falei do Ivan Roman, vou falar agora do João Marcelo. Cara, o João Marcelo é uma contratação ao futuro, né? Eu vou colocar na parte do médio, porque eu vi pouquíssimo do João Marcelo, né? Nos momentos que ele entrou, quando ele teve a oportunidade, não deu pra ele mostrar realmente alguma coisa assim de importante, não deu tempo dele mostrar alguma coisa de realmente elevada, não deu tempo dele mostrar um futebol que a gente anime com ele, né? A gente fala, pô, uma excelente contratação, espetacular, aquela coisa toda. Então eu vou colocar ele ali nas contratações médias. E o Dudu? Dudu, gente, eu vou o seguinte, também vou colocar nas contratações médias, até espantoso eu colocar alguns ali do outro lado, outros não, mas o Dudu é o seguinte, cara, o Dudu ele vai ter que me provar, por quê? O Dudu, ele teve um problema grave de lesão, depois que ele teve um problema grave de lesão, ele voltou aos poucos. Depois disso, ele foi preterido pelo Abel e não conseguiu jogar. Depois disso, no Cruzeiro, ele teve um problema pessoal com o pessoal lá do Cruzeiro, com treinadores e jogadores. E é só por isso que eu tô colocando ele nos jogadores médios, que pra mim ele tem que me provar que ele pode partir pros jogadores bem. Rap, você pôs o Júnior Santos ali e tá pondo o Dudu ali. O Dudu já fez muito mais. Cara, um jogo e meio, anotem. Júnior Santos tem 2 gols no Campeonato Brasileiro. E isso me eleva, isso me anima. E analisando o futebol, foi mal, a câmera tá tremendo que eu bati na mesa aqui. Analisando o futebol, é isso que me encanta. Agora o Dudu, ele vem de uma lesão gravíssima, de um ano passado sem jogar no Palmeiras, esse ano jogando mal no Cruzeiro, dispensado pelo técnico, e estreou no Galo e fez uma partida boa. Uma boa partida. Mas ele tem que me provar pra ele ir pra lista dos verdinhos. Então tá aqui, vamos lá pra gente poder ver aqui, ó. Tá aí a lista, tá aí como é que tá. Rap, você acredita que alguém pode pular pra um lado, pro outro? Óbvio, cara. O Nathanael pode começar a jogar muito mal e cair pra cá e cair até pra cá. Isso pode acontecer. Essa lista que eu fiz aqui, ela tem uma validade até esse presente momento apenas. Até esse presente momento, a avaliação feita no dia de que eu gravo esse vídeo. Agora, obviamente, nós podemos ter evolução, obviamente pode ser melhor e, obviamente, eu considero que será melhor. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, tamo junto, meu muito obrigado e fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com o conteúdo do Galo pra vocês. Valeu!